Olá, internautas! Meu nome é Augusto Echeverria, sou professor de Química do Grupo CPV e estamos aqui para corrigir o terceiro dia de provas da FUVEST 2013. Gostaria de lembrá-los que foi uma prova muito bem elaborada, contendo 3 questões de Química Geral, uma de Físico-Química e 2 questões completas de Química Orgânica. Vamos então à resolução. Questão de número 1. Vejam, uma questão de Química Geral que envolve uma reação de ácido e base, condutividade e também estequiometria. Reparem que eles montam um sistema contendo num tipo de um copo, num becker, uma solução de ácido sulfúrico. Nesse mesmo recipiente, você tem 2 placas de platinas ligadas diretamente a uma bateria, tendo a intermediação de um LED, para identificar a intensidade luminosa através dos íons presentes, na verdade, através da concentração de íons presentes na solução. Em seguida, ele começa a adicionar uma solução de hidróxido de bário. E aí pede para a gente observar o ocorrido. Vejam, nesse experimento, à medida que ele adiciona o hidróxido de bário, ele monta também um gráfico, ou melhor, uma curva, né? Mostrando a condutividade desse hidróxido. Vamos dar uma olhadinha no quadro. Nós temos aqui a intensidade de luz em relação ao volume de hidróxido de bário. Reparem que essa intensidade aparece relativamente elevada, vai decaindo até um ponto mínimo que ele chamou de ponto X, e depois, com a continuidade da adição do hidróxido de bário, ela torna a subir. Bom, é exatamente a análise disso que nós vamos fazer agora através das questões. Vejamos então. Sabe-se que a reação que ocorre no recipiente produz um composto insolúvel em água. Então ele pede que a gente mostre a equação química que representa essa reação. Vejam, uma reação de ácido com base, evidentemente tem que dar o quê? Sal e água. E é o que temos acontecendo nesse caso. O H2CO4 mais o BaOH2 vão formar o sulfato de bário, que é um sal praticamente solúvel, mais 2 mols de H2O, como está sendo representado aqui para vocês. No item B, ele quer que a gente explique por que com a adição da solução de hidróxido de bário, a intensidade de luz decresce até aquele valor mínimo X que eu mostrei no gráfico, e depois ela torna a aumentar. Bom, a explicação é a seguinte. A solução aquosa de ácido sulfúrico, que é um ácido forte, ela vai aparecer com bastante íons H+, e íons sulfatos livres na solução. Isso significa uma ótima condução de corrente elétrica. À medida que você adiciona hidróxido de bário, que também é considerado um eletrólito relativamente forte, em que em solução aquosa também vai apresentar os íons bário e os íons OH-, você tem a intensidade luminosa elevada. Porém, à medida que esses dois reagem, você passa a ter uma neutralização. Dessa forma, com a formação do sulfato de bário, que é um sal praticamente insolúvel, você passa a ter uma diminuição da concentração de íons presentes em solução aquosa. Dessa forma, a condução de corrente elétrica fica comprometida. Ou seja, você passa a ter aí aquele ponto X aparecendo no gráfico. Bom, à medida que você continua colocando, acrescentando o hidróxido de bário, você continua acrescentando eletrólitos. Dessa forma, o que acontece? A intensidade luminosa aumenta novamente. E assim a gente tem a resolução do item B dessa questão. No caso do item C, vejam, temos aqui um cálculo. Voltamos para a equação e vamos agora observar na nossa tabela o que vai estar acontecendo. Vejam, nós temos aqui o ácido sulfúrico com a concentração de 0,1 mol por litro. Enquanto que o hidróxido de bário apresenta-se na concentração de 0,4 mol por litro. Muito bem. Como nos foi dado
o volume de 0,1 litro para o ácido sulfúrico, qual será o volume do hidróxido de bário? Muito bem. No ponto X desse gráfico, temos a neutralização total, ou seja, o ácido e a base se neutralizam completamente. Isso indica que o número de mols do ácido iguala-se ao número de mols da base. Muito bem. Como a proporção entre ácido e base é de 1 para 1, nós temos que a concentração de 0,1 mol por litro do ácido num volume de 0,1 litros resulta exatamente no número de mols do ácido. Dessa forma, a concentração de 0,4 mol por litro da base vezes o volume da base, que é o que a gente quer descobrir, vai nos resultar no número de mols da base igualado ao número de mols do ácido. Dessa forma, efetuando-se o cálculo, chegamos em 0,025 litros, ou seja, 25 mililitros de volume da base. Ok? Muito bem. Então, a questão de número 1 já está resolvida. Vamos à questão de número 2. Ela fala sobre uma estudante de química que resolveu fazer alguns testes de metais com algumas soluções aquosas. No caso, o metal escolhido por ela foi o metal cobre. E as soluções aquosas foram a de ácido nítrico, que ela resolveu colocar num tubo 1, e em outros tubos, chamados de 2 e 3, soluções contendo ácido clorídrico e, no tubo 3, o nitrato de sódio. Muito bom. O que ela pede? Ela pede o seguinte: escreva nos espaços delimitados da página de respostas as equações que representam a semirreação de oxidação e a semirreação de redução que ocorre no tubo 1. Isso significa o seguinte, que realmente o cobre irá realizar uma reação de oxirredução com a presença do ácido nítrico. Vamos dar uma olhadinha. Como a gente tem que preencher exatamente no espaço delimitado, vamos observar. O cobre metálico, sólido, de NOx igual a 0, está passando para cobre 2+, iônico, com NOx igual a mais 2, e perdendo 2 elétrons. Portanto, essa seria a semirreação do cobre. Acho que aqui ninguém teria dificuldade para a representação. Muito bom. No segundo caso, na semirreação de redução, escolhemos colocar o nitrato, que é o íon presente como ânion no ácido nítrico, cujo NOx do nitrogênio é mais 5, e do outro lado, como já havia sido indicado, a formação do NO2, que é um gás marrom, cujo NOx do nitrogênio cai para mais 4. Ou seja, esse decaimento do NOx significa uma redução do número de oxidação do nitrogênio. Certo? Muito bem. Vamos então ao item B. Qual foi o objetivo da estudante ao realizar os testes com ácido clorídrico e com o nitrato de sódio? Pede que a gente explique. Muito bom. O que nós vemos claramente é o seguinte: o que a estudante pretendeu neste caso foi perceber que não houve o favorecimento para o deslocamento do hidrogênio na solução aquosa de ácido clorídrico. E também não houve o favorecimento para o deslocamento do sódio na solução aquosa de nitrato de sódio. Tanto que, nos tubos 2 e 3, nada ocorreu. Porém, quando o cobre entra em contato com um ácido nítrico concentrado no tubo 1, você tem uma reação de oxirredução. Por quê? Porque o ácido nítrico é um agente oxidante mais forte que o ácido clorídrico em solução aquosa. Ok? Satisfeito, então, o item B, portanto, da questão de número 2. Vamos à questão de número 3. A questão de número 3 é uma questão de físico-química. Ela trata sobre solubilidade e pH com ação de indicadores. Na verdade, é dividido em 2 itens, item A e item B, tratando desses assuntos. Sobre o que ela fala? Sobre a vida dos peixes num aquário. Tá. Do que depende a vida dos peixes num aquário? Depende de alguns fatores, como, por exemplo, a concentração de oxigênio dissolvido, o pH do meio e a temperatura da água, evidentemente. São fatores que têm que ser mantidos controlados para que os peixes consigam viver relativamente bem. Agora, quanto é essa concentração de oxigênio? Portanto, no texto ele nos deu um valor ao redor de 7 ppm, 7 partes por milhão.
que equivale 1 ppm a 1 miligrama de oxigênio em 100 gramas de água. Essa informação está dada aí no texto. Tá. E o pH deve permanecer entre 6,5 e 8,5, ou seja, ele não tem que nem estar abaixo de 6,5 e nem estar acima de 8,5. Dessa forma você consegue manter uma vida um pouco mais confortável para esses peixes. Agora, o aquário ele tem paredes retangulares com as seguintes dimensões: 40 por 50 por 60 centímetros. Estamos falando de largura, comprimento e altura. Tá. E ele possui a água até uma altura de 50 centímetros. Ou seja, com esses valores, evidentemente, podemos calcular o volume de água presente no aquário. Outro dado importante, vocês estão vendo, é esse gráfico que nos mostra a solubilidade do gás oxigênio na água do aquário versus a temperatura em graus Celsius. A bem da verdade, esse gráfico seria dispensável, uma vez que no texto ele já falou que a concentração de oxigênio está em torno de 7 ppm. Só que isso representa, no gráfico, a 25 graus Celsius, um valor um pouco mais preciso, em torno de 7,6 a 7,7 ppm. Mas vamos então às perguntas. Vejam, no item A, a água do aquário mencionado contém 500 miligramas de oxigênio dissolvido, isso a 25 graus Celsius. Nessa condição, a água do aquário está saturada em oxigênio? Justifique. O que nós temos como dado? A densidade da água do aquário, que equivale a 1 grama por centímetro cúbico. Vamos até o quadro dar uma olhadinha. Vejam, a relação densidade, ou seja, massa por volume, já sabemos que ela vale 1. Então o que a gente faz? A gente calcula o volume de água no aquário. Tá, usando os valores que ele deu, 40, 50, 50. O que nós chegamos? Chegamos a 100 mil centímetros cúbicos. Substituímos na relação e vamos encontrar exatamente a massa de 100 mil gramas como massa de água nesse aquário. Foi nos dado a massa de oxigênio na água, não foi? Tá, 500 miligramas. Portanto, podemos estabelecer uma relação entre os 500 miligramas de oxigênio e os 100 mil gramas de água, que foi o que nós fizemos aqui. Dessa forma, passamos a ter aqui uma relação onde, cortando-se os devidos zeros, chegamos a 5 miligramas de oxigênio por 1.000 gramas de água. O que isso significa, gente? Significam 5 partes por milhão, 5 ppm. Portanto, pela análise gráfica, como nós temos a 25 graus Celsius, algo em torno de 7,7 ppm, e nós encontramos 5 ppm, o que significa? Que a concentração de oxigênio dissolvida na água do aquário é menor que a concentração máxima possível nessa temperatura, ou seja, de 7,7 ppm. Logo, a água do aquário não está saturada em oxigênio, ok? Muito bom. Vamos ao item B. O item B, ele nos traz uma verificação de pH para poder adequar a vida dos peixes. Bom, o objetivo é o seguinte: o pH de uma amostra desse aquário foi testado. Como? Através dos indicadores. Vejam, o indicador azul de bromotimol foi observado com uma coloração azul. Aí, num outro teste realizado com uma nova amostra de água, outros 2 indicadores da tabela dada podem ser utilizados para verificar se o pH está adequado. Agora nós vamos ter que tentar mostrar isso através da tabela, certo? Vamos então ao quadro novamente. Vejam, o primeiro teste apresenta então a cor azul relativa ao azul de bromotimol. Muito bom. O que significa? Significa que, para dar essa coloração azul, nós temos que manter um pH acima de 7,5. Muito bem. Agora, que outro indicador a gente poderia utilizar? Bom, pelo quadro apresentado, como a gente tem que manter esse pH acima de 6,5, o indicador mais adequado seria a fenolftaleína. Por quê? Porque a fenolftaleína, para manter o pH incolor, ela caracteriza-se exatamente nessa faixa que nós estamos vendo agora, tá? Ou seja, numa faixa acima de 6. Ora, dessa forma, podemos então tirar as nossas conclusões com relação ao item B
dessa questão. Vejam, como o enunciado nos traz um pH adequado para a vida dos peixes entre 6,5 e 8,5, né, o indicador azul de bromotimol já apresentou a coloração azul na primeira amostra, ou seja, com um pH maior que 7,5. Agora, para situar-se dentro da faixa adequada, seu pH deve ser menor que 8,5. Tal situação pode ser verificada utilizando-se o indicador fenolftaleína, cuja viragem de pH é em 8,5. Nesse caso, a amostra de água deverá se apresentar em contato com esse indicador, sugerindo então um incolor, ou seja, um pH menor que 8,5. Certinho? Muito bom. Vamos então para a questão de número 4. Ok. Uma questão toda de química orgânica. Ela traz uma reação orgânica e, através da isomeria geométrica e das propriedades físicas, a gente vai poder, então, na verdade, concluir o que ele está pedindo. Nós temos aqui a reação do tetracloretano com o zinco metálico, produzindo cloreto de zinco e duas substâncias orgânicas que são isômeras entre si, isoméricas, né? Em cujas moléculas há uma dupla ligação e 2 átomos de cloro. E nessas moléculas, cada átomo de carbono está ligado apenas a um único átomo de cloro. Bom, ele traz no texto tudo aquilo que a gente precisa para poder montar as fórmulas estruturais que ele pede no item A. Vamos dar uma olhadinha. Utilizando fórmulas estruturais, mostra a diferença na geometria molecular dos dois compostos orgânicos isoméricos que se formaram nessa reação. Vejam, olhem para a reação. Nós temos aí, então, o tetracloreto, né? O zinco, com a reação formando o cloreto de zinco, e mais o composto orgânico sugerido por ele. Ou seja, 2 carbonos com uma dupla ligação e um cloro em cada carbono. É exatamente esse composto que irá dar origem aos isômeros geométricos, conhecidos por nós como cis e como trans. Vamos dar uma olhadinha no quadro? Vejam. Lembrando, o isômero cis caracteriza-se pelo fato de você estar posicionando os 2 ligantes mais simples do mesmo lado. Poderiam ser também, obviamente, escolhidos 2 ligantes, né, mais complexos, né, ou seja, de maior porte, que seriam os átomos de cloro. Eu escolhi aqui os hidrogênios. Então, o fato dos 2 hidrogênios estarem do mesmo lado representa exatamente a molécula cis, o isômero cis. Agora, à medida que nós temos a inversão de um dos lados, ou seja, um hidrogênio está aqui, deste lado. Cadê o outro hidrogênio? Ah, agora está do outro lado. Do outro lado significa molécula trans. Lembra disso? Muito bem. Outra coisa importante. A molécula cis, ela é um isômero que apresenta polaridade, enquanto que a isômero trans apresenta uma apolaridade, algo que nós vamos discutir agora no item B dessa questão. Vejam, os produtos da reação podem ser separados por destilação fracionada. Agora, qual dos 2 isômeros tem maior ponto de ebulição? Justifique. Lembra disso com relação às propriedades físicas? Pois é, o isômero que tem maior ponto de ebulição é o cis. Por quê? Porque ele apresenta uma molécula polarizada, né? Ou seja, com isso ele vai ter maior atração intermolecular entre suas moléculas. Ou seja, ele requer maior energia para você poder separá-las. Dessa forma, vamos ao quadro novamente observar. Temos aqui o cloro apresentando-se como polo negativo, tanto de um lado como do outro, tá vendo aqui, ó? Do mesmo lado, né? O cloro como polo negativo, enquanto que o hidrogênio apresenta-se como polo positivo nessa estrutura. Ou seja, você passa a ter, do ponto de vista físico, aquela resultante, não é isso? Diferente de zero, caracterizando, portanto, um momento dipolar para essa molécula. Obviamente, isso faz com que as forças atrativas sejam maiores nela do que na molécula trans. Então, é evidente que o seu ponto de ebulição será maior. Ok? Respondida? Vamos, então, agora para a questão de número 5. Uma questão que volta a ser de química geral, tá? Essa questão de número 5, ela apresenta aqui um dado importante. Vejam. A vela foi colocada dentro de um frasco com o bicarbonato de sódio espalhado em torno da mesma. Bom, aí o que ele faz? Ele pega uma proveta e vai adicionando lentamente o ácido acético, tá? Esse ácido acético que ele vai adicionando vai, evidentemente, reagir com o bicarbonato de sódio, não é isso? E depois de 3 segundos, ele observa que a chama apagou.
Um fato bastante curioso, não? Tá. Aí ele diz o seguinte, no item A, apresente a fórmula estrutural do ácido acético. Puxa, acho que o ano inteiro a gente passou escrevendo isso em lousa, não é verdade? A fórmula estrutural do ácido acético. Vamos dar uma olhadinha. Vejam, como você tem 2 carbonos, 4 hidrogênios e 2 oxigênios, a fórmula estrutural do ácido acético é a mesma fórmula estrutural do ácido etanóico, que seria o seu nome em química orgânica, tá? O H3C, C-O, OH, como está aí apresentado. Bom, essa era fácil, hein? Vamos para outra. Item B. Escreva a equação química balanceada da reação entre o sólido, que é o bicarbonato, e a solução aquosa de ácido acético. Tá, o que nós temos aqui? Uma reação de dupla troca, onde o ácido acético, à medida que reage com o bicarbonato, ele vai formar o acetato de sódio, como está aparecendo, e, em seguida, ele vai decompor-se em gás carbônico e água, como é demonstrado na equação. Você sai de uma situação mais fixa para uma situação mais volátil. Assim se faz uma reação de dupla troca neste caso. E, quanto ao item C, vejam, o experimento foi repetido com uma outra vela de mesma altura e com as mesmas quantidades de reagentes utilizados anteriormente. Mudou-se apenas o recipiente, que foi substituído por outro, de mesma altura que o anterior, mas com um raio igual a 20 centímetros, quer dizer, um recipiente maior, certo? Dessa vez, após os mesmos 3 segundos, observou-se que a chama não apagou. Propõe uma explicação para esse fato, considerando a densidade das substâncias gasosas presentes. Agora sim, um item referindo-se ao estudo dos gases. Vejam, como ele forneceu para a gente as massas molares do carbono, do nitrogênio e do oxigênio, a gente pode com isso calcular as massas molares do gás carbônico e também dos gases nitrogênio e oxigênio. Bom, como o gás nitrogênio e o gás oxigênio, em maior parte, compõem as moléculas do ar, podemos ter aí um cálculo aproximado, uma massa média, uma massa molar média para o ar, em torno de 29 gramas por mol, enquanto que a massa molar para o gás carbônico seria de 44 gramas por mol. Bom, isso evidencia que a densidade do gás carbônico é maior que a densidade do ar. Com certeza, né? Ele é um gás, entre aspas, mais pesado que o ar. Vejam, lembra dessa relação? Dá uma olhadinha comigo aqui no quadro. Toda vez que a gente observa a relação entre as massas molares de 2 gases, nós estamos também estabelecendo a relação entre as densidades desses gases, que é o que a gente está fazendo exatamente aqui para o CO2 com relação ao ar. Ou seja, uma relação de 44 para 29. Bom, no primeiro recipiente, onde o raio é pequeno, de 10 centímetros, né, você teve uma rápida ocupação desse volume gasoso. Ou seja, em 3 segundos, o CO2 já teria ocupado esse volume, já teria retirado o O2, que age como comburente da vela. Por isso que a vela se apaga em 3 segundos apenas. Agora, no outro recipiente, da outra experiência realizada, isso não ocorreu. Uma vez que no segundo recipiente, o raio é maior, de 20 centímetros. Então você passa a ter um volume maior do recipiente, não passa? Tá. Por conta disso, se o volume de gás carbônico produzido é o mesmo, né, no recipiente 1, no recipiente 2, ele não foi suficiente para conseguir, no mesmo tempo de 3 segundos, apagar a vela. Tá? Talvez, se demorasse um pouco mais, ele viesse a apagar, mas não no mesmo tempo de 3 segundos sugerido por eles. Correto? Está resolvida a questão de número 5, portanto. Vamos então agora para a questão de número 6. Dá uma olhadinha, gente. Essa questão de número 6, ela é uma questão também toda de química orgânica. E ela nos traz, mais uma vez, a FUVEST, nos traz reações envolvendo compostos de Grignard. Tá? Vejam só, o composto de Grignard se forma toda vez que você reage o magnésio metálico com um aleto orgânico. Pode ser um aleto de alquila, pode ser um aleto de arila, não importa. Esta reação nos leva ao composto de Grignard. Vamos ao quadro para vocês observarem melhor. Aqui temos o magnésio, tanto nessa reação quanto nesta, produzindo o composto de Grignard, que se apresenta agora aqui, MgBr, MgBr, sempre ligado, evidentemente, ao grupo orgânico. Ora, esses compostos eles são bastante úteis para preparar álcoois, como mostra para a gente essa reação. Como é que se faz isso?
da seguinte forma. Você coloca o composto de Grignard para reagir com um aldeído ou com uma cetona. Bom, isso quer dizer o seguinte, que esse grupo R que vocês estão vendo, ele pode ser tanto hidrogênio, como pode ser também uma parte, um pedaço, né, um radical orgânico, uma cadeia carbônica. Ora, esses compostos de Grignard ainda conseguem reagir com, olha só, aminas, que aparece aqui como RNH2, eles conseguem reagir com álcoois, que aparece aqui como um grupo ROH, e também eles conseguem reagir com ácidos carboxílicos, que aparece aqui como RCO2H. Na verdade é o RC-OH, lembra? Pois é. Então, dessa forma, a gente precisa escolher muito bem o haleto orgânico para que ele não possa reagir com esses grupos, né? E a gente, então, sabe que os compostos de Grignard acabam reagindo, certo? Tá. Vamos, então, dar uma olhadinha no item A. Dentre os 5 compostos representados na página de respostas, apenas 2 são adequados para reagir com magnésio e preparar os compostos de Grignard. Quais são esses 2 compostos? Mas justifique, certo? Muito bom. Ora, de acordo com o que nós vimos, esses 2 compostos só podem ser os compostos de número 1 e número 4. Por quê? Porque esses compostos, né, no número 1, você passa a ter um éter cíclico. E no número 4, você passa a ter, então, ali uma cadeia carbônica. Ou seja, situações em que você facilmente promove a reação, tá? E eles não apresentam, não contêm o ácido carboxílico, que é o que apareceu no grupo 2, né, no composto 2, o aldeído que apareceu no 3 e a amina que apareceu no 5. Portanto, essa seria então a resposta para que a gente obtivesse, né, 2 compostos que não viriam a reagir, então, portanto, com os compostos de Grignard. Agora, no item B, dá uma olhadinha. Escreva a fórmula estrutural do composto orgânico da reação representada na página de respostas. Pois é, na página de resposta, o que nós temos? Nós temos uma reação em que você irá formar um álcool. Né? A partir de quem? A partir de um aldeído. Então, o produto orgânico, não precisa montar a reação toda não, gente, tá? Só chegar no produto orgânico, que foi o que ele pediu. Agora, uma observação que eu, em particularmente, faço com vocês é a seguinte. Esse produto orgânico tem que ser representado pela fórmula estrutural e não por uma mescla de fórmula estrutural e fórmula em linha. Então, vocês tomem cuidado porque lá na questão ele coloca parte da cadeia, a parte cíclica da cadeia, né, em linha. E na hora que você deve representar, você representa a fórmula estrutural. Ok? Muito bom. Fechado. Temos aqui uma prova que foi, digamos, muito bem elaborada, tá? Realmente uma prova cujos enunciados foram muito precisos, cobrou um nível excelente de raciocínio, tá? Realmente, nos itens A e às vezes B, quando continha também o item C, você achou uma certa facilidade, mas aquelas questões que só tinham A e B, a B sempre era bem mais complicada, né? E nas questões que tinham A, B e C, mesma coisa. O item C sempre um pouco mais complicado, tá? Mas eu acredito que vocês consigam ter êxito nessa prova e ter feito um bom exame e passem com seus objetivos finais, tá bom? Boa sorte e até a próxima.